Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ADTR Cast, que é o podcast voltado para o mundo da gestão pública. Vocês que estão nos acompanhando, a gente já pede inicialmente que possa seguir o nosso canal no YouTube para nos ajudar aqui a gente produzir esse material voltado para o mundo da gestão pública. Dá um joinha no episódio, certo? Segue a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, ADTR Software, que tem toda a atualização dos nossos programas aqui através do ADTR Cast. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Hoje é um episódio muito especial, porque é um episódio que nós vamos discutir um tema muito importante, um tema que, quando se fala de administração pública, quando se fala de gestão pública, não tem como não falar em contratação, em licitação. E agora nós estamos diante de um novo cenário das licitações, com a atualização de toda a legislação voltada para o mundo de contratação. Então, a gente traz esse episódio aqui muito especial para todos aqueles que estão aí envolvidos na administração pública com o processo de compras. Queria agradecer aqui na presença do nosso convidado, o André Maia, que é palestrante e consultor em licitação, conhecido aqui no mundo como pregoeiro do povo. Eu vou já perguntar para ele por que é pregoeiro do povo, certo? Que vai trazer para a gente aqui todo esse debate em torno da nova legislação, em torno das licitações. André, meu irmão, se apresenta aí para a nossa audiência. Quem é o André? Então, pessoal, primeiramente, agradecer o convite da DTR, estar aqui no podcast. Para mim, para quem trabalha com licitação, é sempre uma satisfação, uma honra muito grande, quando a gente sempre tem a oportunidade de estar falando sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui e agradeço aí aos ouvintes e clientes da DTR. E para me apresentar um pouco, como tu falou, né? Eu sou o professor André Maia e sou hoje professor das escolas de governo aqui do Maranhão, sou professor de MBA aqui, muito na área de pregão. E aí, pegando o gancho da brincadeira de onde surgiu ali o pregoeiro do povo. Por que pregoeiro do povo, né? Pregoeiro do povo, né? Muita gente me pergunta, né? E aí vem da época que eu já fui o presidente da CPL da Assembleia Legislativa. Sim. E a Assembleia Legislativa ali era a casa do povo, né? E aí, como eu era professor muito de pregão eletrônico, aí eu dizia que eu era o pregoeiro do povo, que eu era o pregoeiro... Que estava na casa do povo ali, né? Na casa do povo, eu fazia os pregões. E aí eu comecei a usar isso como brincadeira, né? Eu gosto... A minha didática nas aulas, eu sempre tento levar uma coisa assim mais descontraída. Eu acho que aí acabou pegando, né? Ficou ali o pregoeiro do povo. O pregoeiro do povo foi por conta dessa ligação à época que eu trabalhava na Assembleia Legislativa, e todo mundo pensava até que depois eu ia sair para ser candidato para vereador, mas era só brincadeira. Meu negócio mesmo é o trabalho técnico ali na licitação. Exato, tá? Pronto, show de bola, o pregoeiro do povo. Aí eu tava na dúvida, rapaz, por que pregoeiro do povo? Agora tá esclarecido, né? E aí tem uns vídeos também, mas eu não posso mostrar, mas era eu, às vezes eu fui numa caminhada, né, pedir eleições, essas coisas, eu falando com as pessoas. Aí que pegou, foi dessa vez que pegou, em off, essas histórias. Show de bola, André. Então hoje nós vamos falar aqui sobre licitações, sobre o processo de compra. O André que tem uma experiência grande nessa área, eu particularmente estava até conversando com ele aqui anteriormente, já fiz alguns cursos, né, para entender um pouco mais de licitação com o André, com a equipe dele, que é uma equipe grande. André, se quiser falar a empresa, o trabalho que vocês realizam, pode ficar à vontade. Obrigado, agradeço a oportunidade, né? Hoje a gente tem dois segmentos, trabalhamos com dois segmentos. Um é uma consultoria e assessoria em licitações, que a gente presta serviço para algumas prefeituras aqui do estado do Maranhão, né? A solicita serviço. Considerando assim que muitos municípios têm um pouco corpo técnico, a gente acaba dando muito suporte para eles. Uhum. E temos a SLA Negócios, que é uma empresa focada só em treinamento e capacitação. Considerando essa lacuna que a gente acaba percebendo no mercado aqui do nosso estado, a gente abriu essa empresa buscando trazer sempre capacitações de alto padrão, né? Não só o professor André dá aula pela SLA Negócios, mas a gente tenta trazer os melhores professores mais renomados do país, e a gente conseguiu estar realizando agora, colocamos no calendário, a gente quer colocar no calendário anual de compras do país o Encontro Nacional de Compras Públicas, que é o Enacomp, que já teve esse ano, né? Foi, graças a Deus, um grande sucesso. Aqui em São Luís? Foi aqui em São Luís, no Multicentro Sebrae, onde a gente teve a presença de mais de 350 alunos, acho que foi o maior evento assim, relacionado a compras públicas. Legal, bacana. Que já aconteceu aqui no Maranhão. E ano que vem já está com a expectativa de ser ainda maior, e esperamos contar agora já com essa parceria da ADTR aqui no... Pode contar, a gente vai estar à disposição. Porque aqui o merchan lá desse. Toda iniciativa, André, isso é legal, vocês falando assim, esse trabalho que faz do processo de capacitação, porque nós aqui da ADTR temos uma preocupação muito grande, estamos trabalhando pesado nisso, que é apostar na potencialização da gestão pública, né? Então, um dos pilares que garante essa potencialização é a capacitação do servidor lá na ponta. Claro. É o cara que está operando no dia a dia, é o cara que está trabalhando tecnicamente dentro lá do município, porque ele é
que vai dar capacidade de gerar políticas públicas eficientes, né, Perfeito. para aquela sociedade, para aquele município que a gente está verificando. Então, um dos caminhos é capacitação. Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, Sim. né, de encontros, de cursos, de capacitação, a gente com certeza tem todo o interesse em se associar a essas iniciativas, porque para nós, quanto mais capacitado nós tivermos o time lá dos municípios, com certeza mais eficiente vai ser as políticas públicas para aquela sociedade. Então, a gente trabalha forte disso, é um dos pilares que a DTR defende aqui nas suas ações. Então, pode contar com a gente já nos coloca aqui à disposição para apoiar esse tipo de iniciativa. Já certo? consegui. Então, já consegui uma parceria, já fechou uma parceria boa, né? André, então vamos aqui, vamos falar aqui o que a galera quer ouvir, né? Que é licitações. A gente teve uma alteração na legislação, né? Uma mudança da Lei 866 para 14.133, é isso? Exato. Pronto. O que foi essa mudança aí, né? Por que se teve a necessidade de mudar a legislação? Né? Qual foi o contexto que ela foi criada, essa nova legislação? Havia uma necessidade urgente, né, de uma nova legislação para atender o nosso cenário atual. Porque, veja, a 866, e eu sou bem supersticioso, eu sempre falo só 866, eu nunca falo os 36, né? Porque nunca é até um mau agouro falar os 36, né? Sim. Três, um atrás do outro, né? Mas a 866, ela é de 93. E os mecanismos no quais ali, o cenário, o contexto do nosso país, do qual ela foi criada, falamos hoje de 30 anos depois. Então, basicamente, tudo mudou. Aí, tu me perguntou agora as principais diferenças. Eu tenho uma foto, até no meu material, me veio a cabeça aqui agora, um slide, que era uma foto de 93, e era alguns produtos que eram usuais. Era fax, né? Não era nem fax, era máquina de escrever. Sim. Aí tinha aquelas máquinas assim, de costura que rodava, né? E o telefone, aquele telefone que tu ainda pegava e fazia assim, né? De fio. Então, aquele era o mundo na qual a Lei 866 foi criada. Hoje, com o advento de tantas tecnologias, fazia urgente a necessidade de uma nova lei para se atentar, primeiramente, eu acho que ao mundo real que a gente vive hoje. Questões de transparência, publicidade, celeridade dos procedimentos de forma eletrônica, virtuais, né? A minha opinião pessoal é que a lei poderia inovar-se um pouco mais, trazer algo mais moderno. Ela não é muito disruptiva, ela é como se ela fosse uma melhoria, né? Ela aperfeiçoou a Lei 866. Que já vinha dando certo da 866 na 1433. O professor Rony Charles, que é um dos maiores doutrinadores do país, ele fala muito assim, brincando, que a 866 era um Fusquinha e a 1433 é um New Beetle. Um carro, deu um upzinho ali, mas ainda continua sendo um Fusquinha, né? Mas tem muitas ferramentas boas que a gente pode estar utilizando da nova lei. Então, a título de contextualização geral, eu vejo muito que era essa necessidade urgente de colocar uma lei mais para o nosso cenário atual e tirar um pouco também do cenário burocrático do qual a 866 era engessada para um perfil assim mais gerencial da lei, mais de resultado, né? A gente que trabalha com licitação há bastante tempo, e aí eu milito na área já tem uns 12 anos, mais ou menos, 13. Mas é porque começou cedo, né? Não é porque é muito velho, é porque começou cedo. Obrigado. A gente percebia que antes parecia que licitação era uma gincana. Sim. Que era quem era o melhor cumpridor do edital era o vencedor. Né? Era mais importante tu cumprir um protocolo do que uma boa proposta. Se tinha um olhar ali sobre o formalismo, né? Exato, né? E o TCU veio por muito tempo combatendo esse formalismo exagerado, agora é muito pelo formalismo moderado. Agora, a nova lei eu vejo que ela tem uma pegada mais consequencialista, ela quer mais resultado, ela quer a minha visão pessoal é que a gente tem que começar a olhar a licitação, sempre foi assim, mas como o meio, como tu falou, o atingimento da política pública, que é a parte mais importante desse processo de contratação, e não a licitação e às vezes a política pública ela ficava inviabilizada pela estrutura burocrática que se tinha para você estabelecer uma compra. Uma compra, né? Perfeito. Então, assim, havia, de fato, e eu concordo nesse ponto, um excesso de formalismo. Exato. Inclusive, assim, em alguns momentos, participando de processo licitatório, e nos debates, enfim, que a gente participava, que sempre questionava, mas para que esse excesso de formalismo? Para que esse mute, né, de formalismo, se o resultado é o que importa, né? Perfeito. Então, a 14.133, ela vem para inovar nessa perspectiva de modernizar os processos, mas aí, na tua visão, ela não é uma ruptura, né? Ela é uma melhoria a nível de processo em relação à 866. Perfeito. Você conseguiu sintetizar bem o que eu quis dizer. Ela traz pontos de avanço, traz pontos de melhorias,
E eu venho brincando muito ultimamente, que é o seguinte, todo mundo queria uma nova lei, todo mundo precisava de uma nova lei, mas agora que tem a nova lei, o pessoal ainda está muito amarrado a 866. E quebrar esse estigma, assim, acho que é meio que cultural dos agentes públicos, dos servidores públicos, está muito difícil. Porque, assim, é muitos anos trabalhando de uma forma e agora ter uma outra coisa, apesar de não ser tão inovadora, mas ela traz novidades, o pessoal está fazendo até os procedimentos muito que parecidos com a 866, tá? Então, acredito que houve essa dilatação do prazo, né? Onde houve a possibilidade de utilizar a 866 até o final do ano passado. Então, o prazo estabelece até 31 de dezembro de 2023, a 866. Deixa eu só, então, tentar dar uma recapitulada aqui. Beleza. Quando a Lei 14.303 foi publicada, em 1º de abril de 2021, foi dado um prazo de 2 anos para que a administração pública pudesse se adaptar, né? Só que todo brasileiro vai sempre deixando... Para a última hora. Para a última hora, chegou ali final de abril de 2023, o pessoal viu que a administração pública não estava preparada, postergaram mais um tempinho. E aí o prazo ficou até 31 de dezembro de 2023, para que eu pudesse abrir ainda processos com base na Lei 866. Então, eu podia usar os 2 regimes jurídicos. Sim. Nesse interim de tempo. Uhum. A partir de 1º de janeiro de 2024, só posso... Quando eu falo eu posso, né? Eu falo o nome da administração pública, né? Sim. Só pode abrir processos administrativos com base na 14.303. Então, muito que está sendo produzido ainda está muito recente, porque apesar da gente falar nova lei, ela já tem 3 anos, mas o que está sendo produzido nela, basicamente, a grosso modo, e aí eu falo assim pela realidade do nosso estado aqui do Maranhão, está sendo feito a partir de janeiro de 2024. De 2024. Isso. E muito ainda sem utilizar as novas ferramentas que a nova lei traz. Muito ainda ali aos arranjos próximos do da 866. Então, imagino que apesar dela estar publicada, escrita desde 2021, 21, não é isso? Uhum. Mas estabelecer na prática, a partir de agora de 2024, então eu imagino que você que está nessa área, Sim. deve imaginar que deve ter surgido aí uma quantidade de dúvidas da galera que está operando nesse processo, Perfeito, é isso mesmo? perfeito. A galera ainda está nesse ponto aí de dúvidas. Ainda está muito incipiente, né? Ainda está ali muito... Quando o legislador pensou em dar esses 2 anos, via de regra, quando acontece isso no ordenamento jurídico, era justamente para a administração pública pegar esses 2 anos para aprender. O pessoal chama de uma curva de aprendizado, de maturidade, né? Só que, de fato, não foi utilizado esse período para que a administração pública pudesse aprender. Então, a gente está, de fato, aprendendo agora, né? Por N motivos, não foi possível utilizar a nova lei de licitações, da 14.133, assim que ela foi publicada. Não só por aquilo que a gente falou, acabei de falar aqui, que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, vai sempre levando. Mas hoje em dia, vocês que têm uma empresa de sistemas, né? Uhum. Sistema de informática, o pessoal até brinca hoje que tem a pirâmide da hierarquia das normas, que tem lá os decretos, a lei, a Constituição, e em cima hoje está o sistema, né? Sistemas, né? Sistemas, né? A lei trouxe algumas novidades, só que para mim operacionalizar ela na prática, eu precisava de um sistema. E o principal sistema, que é hoje para realizar as licitações, ele digo o certame, Sim. é o portal Compras.gov, que é o do governo federal. E ele não estava adaptado à realidade. Então, existia uma inviabilidade fática operacional de poder se utilizar a nova lei. A lei falava o seguinte: pode fazer agora a concorrência em formato eletrônico. Primeiro, entendeu-se que precisava regulamentar muita coisa. Como é que eu vou fazer uma concorrência eletrônica agora? E depois, beleza, como é que eu faço na prática se eu não tenho um sistema? Se não tem sistema. Então, ficou um período, apesar do Brasil deixar para precisaria até desse tempo para os sistemas se adaptarem a essa nova realidade. Também, não é uma coisa assim que é simples, que é do dia para a noite, né? Eu trabalhava na época da Assembleia, eu queria uma coisa informática, a gente que é leigo na área de tecnologia. Sim. Aí, pai, isso é facinho. É fácil de fazer, né? Só que quem é da área de TI sabe, pai, isso eu faço aqui, é fácil para te ver, mas as nuances técnicas para desenvolver o software por trás é bem complicado. Toda uma lógica ali bem profunda para se desenvolver. Exato. Inclusive, se tu me permitir, nós temos aqui na DTR o Sistema Integrado de Compras e Licitações, que faz todo o gerenciamento de compras do município, né, com planejamento, enfim, uma série de relatórios, com controle de estoque, controle de almoxarifado, para o município ter a capacidade gerencial desse processo de compra, né, e, enfim, traçar seus planejamentos para a tomada de decisão junto com os gestores. Então, para ter mais conhecimento sobre ele, pode seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, DTR Software,
e entrar em contato com nossa equipe. Tem um time aqui, ó, atrás aqui, as câmeras não estão pegando, mas tem um time aqui doido para conversar com essa turma sobre o sistema de compras. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, pode procurar a gente, que a gente vai estar à disposição para explicar. André, beleza. Tivemos esse contexto aí da lei, certo? Mas, assim, no processo mesmo jurídico, né? Houve uma mudança em relação à Lei 866, porque nós tínhamos lá as modalidades da Lei 866, o pregão, você já tinha lá o instrumento do pregão presencial, a carta convite, a concorrência, a tomada de preço. Então, essas modalidades, elas foram preservadas na 14.000 ou houve mudança nessa perspectiva? Algumas foram preservadas, outras foram excluídas e outras criadas. Né? Então, teve uma mudança aí. Teve uma mudançazinha. Mas aquilo que eu te falei, que a 14.133 não foi só o que já vinha dando certo? Sim. A modalidade convite, ela já era de baixíssima usabilidade para grande parte da maioria dos órgãos. Ela foi excluída. A modalidade mais usada era o pregão. Ainda vai continuar sendo. Pouco se mudou no pregão. E foi criada uma nova modalidade que foi o diálogo competitivo. Tá? Uma modalidade que foi balizada ali nas algumas diretivas da União Europeia, né? E aí pegaram uma sistemática onde a administração pública quer contratar alguma inovação e ela não sabe definir previamente qual seria a melhor solução, tá? Mas pelo que eu venho acompanhando e lendo e escutando de doutrinadores, vai ser uma modalidade de baixíssima também usabilidade pela complexidade de se realizar. Não é para qualquer diálogo competitivo. Então, assim, eu costumo brincar que eu quase não falo disso nas minhas aulas, porque é uma coisa que 99% dos servidores públicos não vão usar no dia a dia. Sim. E o que eles vão, as modalidades que vão ser usuais? É pregão e a concorrência ainda. E aí foi excluído também a tomada de preço e mantido o leilão e o concurso. Então, tiramos, em relação ao 866, a tomada de preço, tiramos a tomada de preço e o convite, e permaneceu aquele que estava dando certo, o pregão e a concorrência. E agora a concorrência para ela ser realizada também em formato eletrônico. Então, todos eletrônicos. A lei, isso é uma coisa importante que eu queria até entender. A lei 14.000, essa nova lei, ela estabelece que todos os processos, então, de contratação, esses aqui, de pregão, concorrência, eles têm que ser virtualizados? A lei fala... ou ele faculta eu fazer um procedimento presencial? Ela fala que eles devem ser preferencialmente em formatos eletrônicos. Certo. Tá? Salvo engano, ali no artigo 17. Eu queria ser aqui nesses professores Segundo artigo 17, rapaz, eu também tenho essa dificuldade. Se eu não me engano, é no artigo 17 que fala que as licitações deverão ser preferencialmente em formato eletrônico. E aí o parágrafo 5º diz, caso eu não realize em formato eletrônico, eu tenho que justificar o porquê. E a sessão tem que ser gravada em áudio e vídeo. Sim. Tá? E disponibilizar uma cópia dessa sessão no processo, né? Eu não vejo hoje mais muito sentido. Tem uma ressalva que municípios com até 20 mil habitantes podem deixar de cumprir essa exigência do pregão eletrônico, da licitação eletrônica, por até 6 anos. Tá? Mas outros municípios e outros órgãos não. Já teriam. Quando a lei traz a palavra preferencialmente, não é que ela quer dizer tu faz isso se tu quer ou não. Sim. Ela diz, se tu não faz o que eu estou dizendo que é preferencial, tu vai me justificar o porquê. Tem que seguir um outro rito. Tem que seguir outro rito, tu teria que justificar, é o que o pessoal chama muito da motivação dos atos administrativos. Por que não, tá? Os órgãos de controle aqui do Maranhão, eles batem muito no procedimento não realizado já na forma eletrônica. Né? Eles querem muito presencial. Tem mais vantagens, né? O pregão e a concorrência em formato eletrônico, eu acho que não tem mais o porquê retroagir para um não formato na forma presencial. A título de teoria, de debate, né? Se puder falar aqui, eu ainda defendo a possibilidade do pregão presencial em algumas situações muito pontuais. Municípios pequenos, e pela característica intrínseca ali do objeto, ele só possa vir a ser prestado um serviço pelaquela empresa da localidade. Sim. Eu vejo que não mudaria o universo de competidores sendo realizado pregão eletrônico ou pregão presencial. Cito exemplo, sei lá, serviço de limpeza de veículo, de borracharia, serviço de pequeno vulto que tu não vai fazer em outra cidade. Sim. Sei lá, combustível, uma hospedagemzinha, coisas poucas, pontuais, ainda acredito que não prejudicaria, mas é questão para o debate. Sim, mas eu entendi. Na prática os órgãos virtual. Eletrônico, isso. André, por exemplo, na construção do planejamento do processo de contratação, eu me recordo que a Lei 866, ela vedava, por exemplo, alguns limites de
a título de direcionamento. Sim. Como é que a Lei 14.133 vem tratando isso? Numa perspectiva, em que perspectiva eu estou falando? Eu vou precisar contratar, sei lá, um combustível, por exemplo, certo? Entretanto, não vou contratar um combustível lá do Rio Grande do Sul. Sim, claro. Né? É inviável pela distância, enfim, pela logística. Levando em consideração também, eu como gestor, eu quero movimentar o meu comércio local, enfim, né? Aplicar ali, através do investimento público, do processo de compra, ativar a minha economia local. Na construção desse processo de contratação, eu posso, a níveis de editais, dizer que as empresas que concorrerão só poderá daquela localidade ou de tantos quilômetros daquela localidade, do meu município, ou há alguma vedação nessa perspectiva? Eu não sei se o meu amigo Vitor ele vai lembrar nas minhas aulas, eu faço uma brincadeira, né? Rapaz, eu não sei se você lembra não, que quando ele é mau aluno. Depois nós vamos né? fazer uma prova para ver se ele está lembrando lá. Eu costumo brincar que no processo de contratação, cara, tudo depende. Né? Depende de quê, professor? Licitação tudo depende, né? Mas depende da motivação que tu der. Nem toda restrição é indevida, desde que tu tenha a devida motivação técnica para aquela exigência. Ponto, né? Combustível não faz um sentido lógico, não precisa nem adentrar em muitas minúcias técnicas, que tu vai precisar comprar num posto de combustível na tua cidade, porque é antieconômico tu comprar, sei lá, a próxima cidade é 50 quilômetros. Então tu vai lá, gasta 50 quilômetros para ir, para voltar, se fosse, sei lá, 10 centavos mais barato, não compensaria. Não compensa o custo. Fora o prazo de deslocamento do servidor para abastecer. Então, é inviável esse tipo de situação. Tu falou aí um pouco do planejamento, eu vou falar do planejamento e depois eu vou falar de como fomentar a economia local, né? Sim, seria dois tópicos aí que acho que merecem destaque, né? Destaque, né? O que, de fato, no meu ponto de vista, mudou muito na nova lei, e a nova lei de licitação quer mudar na concepção dos gestores, é o planejamento das contratações, tá? Então, o ponto-chave dela aí é uma questão interessante, é a questão do planejamento. Do planejamento, E aí eu vou fazer alusão de novo para o brasileiro. O brasileiro não gosta de se planejar e o servidor público é o reflexo da pessoa que ele é. Da cultura. Da cultura brasileira, né? Então, a nova lei ela tem esse mote muito forte, e ela traz como um princípio também o planejamento. É a administração pública se planejar bem para realizar melhores compras, né? E ela traz novos artefatos de planejamento, que é o estudo técnico preliminar, o termo de referência, ali, matriz de risco, eu tenho que fazer um mapazinho de risco agora também, e o estudo técnico preliminar. O que seria esse estudo técnico preliminar? Já ia te perguntar, o que é esse estudo técnico preliminar? Porque na Lei 866 nós tínhamos lá, não tinha, né? Mas nós tínhamos lá, por exemplo, tem um termo de referência para fazer daquele processo de contratação. Então ele traz essa questão, essa ideia desse estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar é o documento que vai verificar a viabilidade dessa contratação e caso ela seja viável, é que eu vou fazer o termo de referência. Entendi. Então ela precede o termo de... Ela vai preceder o termo de referência. E aí, para explicar um pouco aqui o que seria isso. Termo de referência é um documento que a administração pública já estava usual a produzir. É um documento onde eu vou explicar ali tudo sobre aquele produto ou serviço que eu pretendo contratar, né? Pegar o exemplo aqui da DTR. Sim. Vocês são uma empresa de software. Sim. Então, no TR, eu vou fazer o quê? Descrever tudo que eu queria numa solução de software. Sim. E o teu software que tem que se adequar ao termo. Se o teu software não tem uma determinada funcionalidade, quando tivesse a licitação, tu chamava teu programador, isso aqui está pedindo essa função aqui, consegue se adequar para a gente participar? Isso, beleza. Perfeito. Então, o termo de referência é um documento que ele explica o que a administração pública quer comprar, com as características que ela quer. É isso? Comprar. É isso. E o que é o estudo técnico preliminar? A administração pública sempre, a vida toda, já partiu abrindo o processo, dizendo como resolver o problema dela. O estudo técnico, ele quer agora que tu estude primeiro qual é o teu problema. Sei lá, vou te dar um exemplo aqui que é de fácil percepção. Pela 866, eu ia abrir um processo para comprar uma ambulância. Sim. Esse é a minha necessidade, comprar uma ambulância. Só que eu não preciso de uma ambulância. Eu quero contratar o serviço de deslocamento ali do paciente. De um paciente ou de um servidor se ele tiver algum problema, precisar de um pronto atendimento. Então, eu vou estudar. A minha necessidade é adquirir uma ambulância? Não. Não pode ser locar? Não poderia ser contratar por uma empresa por demanda de home care? Sim. Então, esse estudo é justamente para ver qual seria a melhor solução para atender essa minha necessidade. Aí eu ia comparar.
A grosso modo seria isso. Pô, quanto é que eu gastaria para adquirir uma ambulância? E aí, uma coisa que a administração pública também dificilmente às vezes pensava, quando eu compro uma ambulância, para mim ter todo o serviço como um todo, eu não poderia levar só o valor de uma ambulância. Porque eu ia precisar também contratar um motorista, ia ter que ter um médico, eu ia ter que aumentar meu contrato de combustível, seguro. Tudo isso tem que ser pensado. Sim. Tá? E aí a ideia é essa, é estudar, pô, de fato é melhor comprar, de fato é melhor locar. Aí no TR eu vou fazer toda a descrição da solução Que surgiu do estudo técnico de preliminar. estudo técnico. Então é isso. E esse está sendo o grande gargalo da administração pública hoje. Era isso que eu ia perguntar. Como, na realidade, dos municípios, na prática, como é que a turma está pensando? Está muito difícil. Mas ele está difícil hoje, o quê? Equipe, falta de equipe, a equipe é reduzida, é capacitação, o que é que tu, na tua visão... Tudo que tu falou é motivo, né? É motivo, é novidade, é tu sair do que eu acabei de falar, de tu sempre fazer de uma forma e agora tá tendo que fazer de outra. Equipe reduzida, falta de capacitação. A gente vê ali muitos gestores, às vezes, acham que é despesa e não vê como investimento uma capacitação. Pessoal, porque tu tem empresa de treinamento, tu bate muito nessa tecla aí, tu quer vender teus treinamentos, ainda mais... É um investimento, cara, que eu digo que era o mais barato que o gestor pode fazer, é capacitar a sua equipe. Uma comprazinha mal feita, ele já traz um prejuízo enorme. De um ano todinho enorme, por conta de um servidor ali não bem preparado, mal capacitado, né? Então, são diversos fatores atrelados ali posso colocar também que a lei, ela foi feita com um âmbito assim, muito da administração pública federal. Sim. Que é de uma estrutura organizacional maior, mais robusta, mais forte. Do que as prefeituras pequenas do nosso interior aqui do estado do Maranhão. E aí eu posso falar aqui com mais propriedade do nosso estado. Né? Mas acredito que replica a realidade de todo o Brasil. É a realidade de todo o Brasil. E aí, a falta de conhecimento dos servidores, muitas das vezes eles acabam absorvendo regulamentos federais, trazendo umas obrigatoriedades que a princípio eles não teriam, por não conseguir criar seus próprios regulamentos. Então a administração pública municipal ela poderia regulamentar os procedimentos de contratação. Poderia e deve, de acordo com o que melhor lhe couber, no que for possível também, né? Sim. É difícil até explicar, mas é possível cada ente regulamentar o que trata de normas específicas. Sim. A Lei Geral de Licitação fala de normas gerais, compete à União, mas normas específicas, coisas pontuais, era possível que cada ente legislasse ali de maneira distinta. Entendi. Tá? Então, se atentando mais às suas particularidades. Então, existe essa questão da regulamentação. Existe. Que estão atrapalhando essa regulamentação ou estão adotando a maioria do pessoal está adotando federal. A federal, né? E acaba se vinculando a ter que fazer elementos, a ter que produzir documentos que, a princípio, ao rigor, o governo federal tinha que fazer aqueles moldes. Né? André, nós tínhamos na Lei 866, e era uma coisa que eu, às vezes, reclamava, rapaz, como é que pode, né? Do lado de cá, né? Do lado de cá da administração pública, né? Era numa estrutura burocrática que a lei implantava, mas também na demora, do andamento do processo. Então, o processo, às vezes, era demorado. Era muito burocrático. Né? Muito burocrático, aqueles prazos que se tinha de publicar, após a publicação. Enfim, era demorado. Isso. Então, se eu tivesse que fazer uma compra, demorava muito e tal. Na Lei 14.133, nós tivemos algum avanço nessa perspectiva da celeridade dos processos? Tivemos sim. Um pouco, mas tivemos, né? Vamos lá. O que demorava muito na 866 era os prazos de publicações ali do edital, né? Que na tomada de preço era 15 dias. Sim. E na concorrência 30 dias. Agora, na nova lei, ela traz prazos distintos, não mais pela modalidade, mas pelo objeto. Se for bens, pregão, 8 dias. Se for serviço, 10 dias. Aí serviços de engenharia, 10 dias. E se for serviços especiais de engenharia, concorrência, 25 dias úteis, né? Tudo em dias úteis. Onde é que ela ganha em celeridade? Nos prazos recursais e também agora no procedimento de dispensa. A dispensa que foi a dispensa pelo valor, que era que todo mundo estava querendo usar, assim que a lei foi publicada, todo mundo queria usar a nova lei, era só para usar
os novos valores da dispensa, né? E aí, nisso a gente consegue fazer um procedimento bem simplificado, bem rápido e com um mínimo de transparência e publicidade ali que eu acho bastante razoável. Quanto a isso também, foi uma grande polêmica, porque todo mundo entendia que a dispensa tem que ser eletrônica, isso aí também está sendo Precisa ser eletrônica? Não precisa, né? A lei fala que o aviso tu tem que publicar no PNCP no prazo de 3 dias para o recebimento de propostas adicionais, tá? O governo federal aqui regulamentou. Ele regulamentou o processo dele. Para ele, que ele vai fazer dessa forma. A dispensa ser eletrônica. Mas em nenhum momento a lei diz que a dispensa, o processo de contratação direta da dispensa pelo valor, tem que ser em formato eletrônico, tá? O que ela quer, a grosso modo, simplesmente era só uma coisa. Como é que funcionava na prática? Chegava o termo de referência para o setor de cotação. O setor de cotação fazia as solicitações, pegava lá o banco de preço dele das empresas cadastradas no órgão e mandava e-mail para as empresas que ele tinha no seu cadastro de fornecedor. Sim. Ele recebia os e-mails e aquela que tivesse o menor preço, ele pedia documentação, se estivesse dentro do valor do limite da dispensa. Sim. O que a nova lei quer era só tirar um pouco essa discricionariedade de um agente público mandar os e-mails só para algumas empresas. Eu posso continuar fazendo dessa forma, mando os e-mails para algumas empresas que estão no meu cadastro de fornecedores. Agora a nova lei pede que eu justifique o porquê de eu estar solicitando uma cotação para essa empresa A e, paralelamente, eu publico esse meu aviso no meu portal de transparência ali no PNCP para recebimento de propostas adicionais. Então, qualquer empresa pode também me mandar uma proposta na dispensa. Sim. Que era uma situação que algumas empresas não sabem. Pô, se eu soubesse que ali estava na dispensa, eu poderia ter me mandado uma proposta. É só isso. Entendi. Então trouxe essa inovação positiva, né? Agora falta os municípios regulamentar na perspectiva de fazer, além de ser virtual, eletrônica, poder fazer a dispensa dentro do processo normal que a gente já era mais acostumado, né? O que acontece, está acontecendo o seguinte, que todo mundo adaptou as dispensas para meio que fazer em formato eletrônico, receber por um sistema. E os sistemas, a maioria dos sistemas, eles têm uma taxa que é cobrada para as empresas participarem das licitações, né? Sim. E a dispensa é um valor, via de regra, pequeno. Tanto é que a lei me flexibiliza dispensar a licitação por conta do valor. Sim. E muitas vezes o pessoal não quer nem pagar o valor da taxa para mandar uma proposta. Porque é uma coisa pequena, eu vou pagar R$100 para uma coisa que talvez não vá nem R$200 uma taxa para mandar uma proposta que eu não sei nem se eu vou ganhar. Sim. Eles acabam restringindo a competitividade do fazer por um sistema. Já aconteceu os casos reais de dispensas eletrônicas serem desertas, porque o valor da dispensa salário era 15 mil e o cara não queria pagar nem a taxa. Para encaminhar a proposta. André, lá na Lei 866, ela fazia uma divisão pelas modalidades, né, aquela questão de valores e... Sim. Então, até tantos valor, podia ser feita uma carta convite, podia ser feita uma concorrência, uma tomada de preço. Na Lei 14.133, ela tem uma perspectiva também de divisão por faixas de valores ou ela está trabalhando por objeto de atuação da contratação? Boa pergunta. Não tem mais essa separação da escolha da modalidade pelo valor. Quando tinha 8.000 a 866, ela tinha, de fato, a escolha da modalidade se daria atrelada ao valor. Era até 80 mil era convite, isso para bens e serviços, né? Serviço de engenharia era até 150 mil, podia fazer um convite. Aí, para bens, até 160 mil, tomar de preço e acima desse valor, uma concorrência. Então, eu fazia minha estimativa, a depender do valor estimado, era uma modalidade. Quando veio a lei do pregão, já em 2002, a 10, 15, 20, ela já não trazia mais a escolha da modalidade pelo valor, e sim pela característica do objeto. Se for um objeto de características comuns ou serviços comuns, tu pode realizar ele pelo pregão. Uhum. Então, isso já vem desde a 10, 15, 20. Uhum. A nova lei, ela traz agora a escolha da modalidade do pregão e a concorrência também pela característica do objeto. O pregão é para bens e serviços comuns, e a concorrência é para bens e serviços especiais e serviços especiais de engenharia, tá? Pode fazer também serviços comuns de engenharia, mas aí a concorrência é para bens e serviços especiais e bens serviços especiais de engenharia, tá? Uhum. Aí mais embaixo, quem quiser depois saber as definições, a lei traz as definições tudo no artigo 6º. O que é o que é o pregão? Ela fala, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns.
Aqui é concorrência, modalidade tal. Aí o que é bem serviço comum, né? Aí ela fala, a grosso modo, que é aqueles que podem ser descritos facilmente com especificações assim, de mercado. Sim. E aí os serviços especiais é aquele que tu não consegue conforme como se fosse comum. Entendi. E concorrência. E obra e serviço de engenharia. Uhum. Tá? A grosso modo é isso. Então ele faz essa divisão pelo objeto. Pelo objeto. Independente do valor. Independente do valor. Entendi. Na prática, se o legislador quisesse, também poderia ter hoje só uma modalidade de licitação. Sim. Porque o rito procedimental ficou idêntico do pregão. Se tu Ficou olhar igual. o artigo 17, ficou igual. Uhum. Ele traz quais são as etapas da licitação. Aí ele fala a etapa preparatória, a divulgação do edital, a apresentação da proposta, julgamento, habilitação e homologação. Era o rito procedimental do pregão. Do pregão. E agora a nova lei traz que é o rito dos procedimentos licitatórios. Então, o rito é idêntico. É idêntico para todos. Não tinha necessidade. O pessoal brinca que manteve-se ainda a concorrência para não desagradar os órgãos de engenharia, né? Foi só por causa disso. Assim, vai ter concorrência na nova lei? Vai ter concorrência. Mas é exatamente, pode ter lances na concorrência. Continua. Então, porque eu sou do tempo ainda antigo. Quando eu Antigo, participava né? de licitação, quando eu participei muito de licitação lá atrás. Eu também sou pregoeiro raiz, tá? Eu sou pregoeiro que fazia pregão presencial. Aquele negócio, a galera na mesa brigando, né? Ali era bom. Quando eu falo em aula que eu sinto saudade. Às vezes, André, eu ia participar do processo licitatório. E às vezes tinha antes ou depois da nossa sessão, tinha outra sessão de outras coisas. Eu ficava lá assistindo, porque eu gostava de ver a confusão da disputa lá na mesa da turma lá brigando. Fiz pregão com muita gente na sala. Mas assim, era aquele tempo de juntar documentação, de fazer 10, 20 declarações, de fazer proposta, de botar no envelope, de assinar o envelope. Ali era pesado o negócio. É aquele que a gente falou mais cedo, né? Parecia que o mais importante era tu cumprir o rito. Cumprir o rito. Não tua proposta ser boa e tu prestar um bom serviço. Eu me lembro que teve um processo uma vez. Olha, as histórias começam a aparecer. Né? Começa. Deixa eu dizer que é interessante, né? Que aí houve um debate ali com o pregoeiro na época, que era pregoeiro, né? Sim. E depois eu fui recorrer administrativamente do processo, porque, cara, era um absurdo. Aí deixa eu explicar o que era. Lá, a gente fez a proposta, né? Colocou os valores, tal, conforme o termo de referência, e o edital pediu uma declaração. Não, desculpa, na descrição da proposta, os itens descritos eram grandes, né? As especificações dentro da proposta. E a turma, na hora de preparar a documentação, colocou lá a especificação, abriu no final, com vírgula, conforme está exposto em termos de referência do edital. Ou seja, nós estávamos colocando ali o preço daquele item conforme está disposto no edital. Morreu, né? Beleza. Nossa proposta era mais vantajosa, apresentamos um preço melhor e o pregoeiro inabilitou, naquela época lá ele inabilitou porque não tinha a descrição completa do item conforme estava no termo de referência. Aí o meu parceiro... É o preciosismo, né? Isso era o formalismo exagerado. Exagerado. Meu amigo, tá aqui, ó, vírgula, conforme... Está expresso em termos de referência edital. Não pode. Rapaz, cara, eu disse, confusão, meu irmão, né? olha, aí atrasa a administração pública. Atrasa. Você vai inviabilizar, eu vou ter que recorrer administrativamente isso, vai correr os prazos, recursos. Pô, a administração poderia ter uma proposta muito mais vantajosa aqui do que está sendo apresentado pelos concorrentes e não vai querer por causa de uma palavra. Imagina só. Então, tipo assim, era uma coisa louca, pô. Era sem sentido. Muito sem sentido. Então, às vezes foi passando por muito dessas coisas, né? Pelo excesso de formalismo. Tive que recorrer. Tive que recorrer administrativamente. É muito complicado, cara. A administração pública tá bem melhor hoje, né? E eu também, antes de ser o pregoeiro do povo, de trabalhar na administração pública, né? Eu também já fui fornecedor. Normalmente, o pessoal eu fiz o caminho inverso, né? Normalmente o pessoal trabalha na administração pública e cansa e vai pro privado, né? Eu fiz o inverso. Eu tinha uma empresa, fornecia, e aí comecei a estudar muito por conta dessas situações que eu achava muito sem sentido, diversas nuances, né? Que acontecia ali no dia a dia. Eu vou colocar como um total despreparo técnico para não soar muito agressivo. Né? Mas é um despreparo muito técnico, muito grande para uma condução dessa forma. Um preciosismo aí total, né? É um excesso de formalismo exagerado. E aí a gente passava muito. Então, mas a gente, pelo serviço, né, de prestação de serviço, era muito pregão.
não tinha concorrência, nem tomada de preço nesse tempo. Mas, assim, eu assisti a algumas concorrências na época e era interessante, porque não tinha lance. Não tinha Né? lance. Não tinha Era lance. fechado. Era Era uma fechado. proposta fechada. Era o que você apresentou ali e morreu, né? E agora Exatamente. então, o rito da concorrência atual fica igual o do pregão. Vai para disputa. Quando a lei do pregão foi criada, ela de fato foi mais disruptiva comparada à 866. Sim. Porque ela trouxe a fase de lance, e ela trouxe a inversão das fases, onde abre a primeira proposta, depois a habilitação, e ela trouxe a fase recursal única. Foi essas 3 principais mudanças ali comparado ao 866. Agora eu não vejo mais a habilitação de todo mundo. Sim. Eu vou abrir primeiras propostas. E agora, vocês ainda podem competir entre vocês e ofertar um lance ainda melhor para mim. Sim. E agora a fase recursal é só em um momento. Na 866, dava o resultado da habilitação, aí tinha que dar o prazo de recurso, dava o resultado da proposta, mais o prazo de recurso. Era 5 dias, mais 5 para contra-razão, aí mais o prazo para a comissão se manifestar. E aí só de prazo recursal ali a gente perdia um mês. Se botar 10, 5 claro. 10 de razão e contra-razão. Demorava mais ainda o processo, né? Demorava mais ainda, né? E aí no pregão é só 3 dias úteis, né? O prazo para recurso, contra-razão e unificado. Pode ser, ele entraria com recurso tanto para a classificação da proposta ou contra a habilitação e inabilitação do documento da empresa. Então simplificou nesse sentido. Entendi. Entendeu? Ficou bacana. E André, Pode perguntar. Não, fica à vontade. Então. Tu falou no início lá da questão do estudo técnico preliminar, né, que é um ponto. E ela traz uma inovação, e a gente tinha comentado lá, a questão central do planejamento. Né? O planejamento como uma etapa importante do processo de contratação, e ela trouxe aí a estrutura do plano anual de contratação. Não é isso, né? Então, o que é esse plano anual também, para a gente poder esclarecer para a turma que está nos acompanhando? É tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente vai conversando. Porque assim, não existia isso anteriormente, como está exigido agora na Lei 14.133, é isso? Já existia ali o ETP, estudos, né, para a parte de engenharia, já se falava da possibilidade, né, de fazer esse estudo técnico, mas agora como obrigatoriedade veio na nova lei. O que seria esse plano de contratações anuais? Vai ser um documento de planejamento, de gestão ali de governança, onde, a grosso modo, para tentar simplificar o entendimento para os nossos ouvintes, né, é que ele vai ser um documento que vai consolidar todas as compras da administração e ela vai publicar esse documento no PNCP, que é o Portal Nacional das Contratações Públicas, né? De tudo que ela pretende contratar para o ano subsequente. Entendeu? A administração pública vai se planejar, e aí eu chamo de um planejamento macro e o planejamento micro. Eu tenho que planejar todas as minhas compras para o ano subsequente. E quando eu for realizar cada compra do meu ano, eu tenho que planejar ela direitinho, que é o planejamento micro. Tá? Entendi. Então, o governo federal estabeleceu uns prazos. Vou pegar aqui com métrica os prazos estabelecidos pela instrução normativa do governo federal. Que cada município pode regulamentar de acordo com o seu padrão. Poderia. Então, o governo federal ele diz que ele tem até dia 30, se não me engano, até dia 30 de abril, para levantar todas as suas demandas, todas as suas necessidades. Vou tentar trazer aqui para o Maranhão como é que seria isso. Prefeitura X. Ela teria ali 3, 4 meses para que todos os seus secretários levantassem todas as suas necessidades para o ano subsequente. O que eu tenho de necessidade? O que eu preciso de compra para o ano subsequente? E aí, depois ela vai consolidar aquelas compras que são idênticas, né? Sei lá, material de expediente. Toda secretaria tem necessidade, material de combustível, tá? E ele compila essas informações e aí depois eu publico o meu plano. Ele quer, a grosso modo, 2 coisas. Racionalizar o procedimento, tu ganha em escala, e também ser um mecanismo de controle social, de transparência, de governança, porque agora a sociedade também vai saber o que é que o município pretende comprar, como é que vai ser. E serve também para os fornecedores, né? Serve para se organizarem e ver. Olha, vai ter a Prefeitura X pretende realizar um investimento de X milhões num software em agosto, né? Então tem. É um documento que, se você olhar no PNCP, ele ainda é de difícil interpretação. É difícil tu conseguir buscar essa informação, como a gente falou aqui. Ele ainda vai precisar de alguns tipos de refinamento para que consiga isso, né? Mas a ideia é essa, né? O custo de uma licitação para a administração pública,
ele é bem elevado. Uma vez eu estava lendo um estudo, eu coloco isso nos meus materiais. Estima-se que para a administração pública movimentar ela, para fazer um procedimento de licitação, giraria em torno de R$16 mil. Um procedimento? Um procedimento. É alto. Movimentar toda a máquina pública, isso eu falo, foi um levantamento feito para o órgão federal. Uhum. E aí o que eles querem? Pô, então a gente tem um gasto muito grande para fazer uma compra que o mesmo órgão federal também faz, outro faz. Sim. Então bora consolidar tudo isso aqui. E aí uma coisa é eu comprar um iPhone, uma coisa é eu comprar 100 iPhones. Eu consigo comprar também com preço melhor. Pela escala consegue um preço mais competitivo. Escala, tá? E aí a ideia também, que é muito difícil, eu acho que vocês têm um sistema de gestão lá, né? Uhum. Também. É que o PCA ele vai dar subsídios para a elaboração da LOA. Sim. Tá? Isso é um ponto importante. É um ponto interessante que a LOA hoje, às vezes, ela é muito mal elaborada, né? Em alguns municípios. Aí esse aí é meu campo. Esse aí eu sei jogar. Esse aí eu sei jogar. Olha aí, é o então seguinte. Vocês vão explicar melhor. Porque, de fato, a LOA ela é a base do planejamento da execução de um município. Não existe política pública se nós não tivermos um orçamento. Então, de fato, o município ele tem que ter uma estrutura de planejamento muito bem organizada. E aí nós temos as peças lá, né? O PPA, a LDO e a LOA, e a LOA formaliza isso em receita e despesa. É muito comum, pela estrutura dos municípios, né? Por falta de equipe, enfim, pelos aqueles mesmos motivos lá da equipe da licitação, a gente tem uma estrutura de planejamento profundo dentro deles. Então, a LOA, por muitas vezes, ela não era convergente com a realidade daquele município. Né? Então, divergia, às vezes acontece ainda muito, por exemplo, de eu fixar determinadas despesas e o consumo necessário foi muito maior do que o fixado, do que estava planejado, entendeu? Então há ali uma divergência entre o que está planejado e o que realmente se precisa. Por exemplo, eu preciso contratar, fazer obra, contratar um determinado serviço de engenharia. E eu fixei lá R$100. Tá, mas a minha demanda real é de R$300. Eu só tenho fixado isso aí. Então havia essa incongruência entre o que estava planejado e o que está proposto na realidade prática do município. Então o PCA, e aí entendi aqui agora que tu me explicou, ele serve para fazer essa conexão, né? Porque uma vez planejado, aí vai caber à equipe do planejamento ali geral do município estruturar a LOA com a realidade mais próxima da realidade factível ali do município. Exato, né? Isso a gente está falando no... A gente também sou bem sincero, né? A gente fala no cenário perfeito. Perfeito, né? No cenário perfeito. Né? Assim, a ideia que eu tenho, sendo bem sério, é que a gente comece a fazer, cara. Comece a tentar. Claro que não vai ser os melhores planos de contratações anuais logo agora. Sim. Mas a ideia é que isso vai sendo maturado e vai sendo aperfeiçoado, né? É o ideal. E os gestores públicos, assim, tem que estar, aqui eu já falo direto para os gestores mesmo, né? Que possam, enfim, investir na capacitação dos servidores, né? Ter essa consciência que não se faz gestão pública sem planejamento. Não se faz. É verdade. Desde o processo de contratação ao processo de execução, né, e implementação de políticas públicas é necessário que haja um planejamento integrado da gestão, né, para se conseguir os resultados efetivos. André, então, só voltando aqui ao PCA, ele se faz esse planejamento anual para o ano subsequente. Minha pergunta, eu só posso contratar o que está planejado no PCA ou não? Vamos lá. Não, depende. Depende, né? Vamos lá. O plano, no meu ponto de vista, ele não é um documento imutável, né? Senão tu acabaria engessando a administração pública. O próprio regulamento flexibiliza algumas alterações. Vou te dar um exemplo aqui. Tu não tem como prever que tu vai receber uma emenda parlamentar no mês X. Então, tu não vai executar, porque não estava ali no teu plano, uma contratação emergencial, tá? Eu vejo o plano como um balizador, um norte. Tu tem que seguir ele. Se houver necessidade, o governo federal regulamentou o seguinte, tu tem um período de revisão, depois tu pode atualizar ele depois da aprovação ali da LOA, se precisar encaixar alguma coisa ou outra. Aí no ano da execução, porque a gente trabalha em 2 etapas, né? Eu tô esse ano, vou dar um exemplo. Em 2024, era para mim estar planejando o meu plano de 2025. Aí em 2025, eu vou estar executando o plano que eu planejei em 2024 e já planejando o plano de 2026, tá? Então, tem 2 momentos, né? No momento do meu planejamento do plano do ano subsequente, eu posso depois rever e reajustar.
No da execução também. Aí eu revistaria, a autoridade competente teria que motivar o porquê de uma política pública ali ou de uma contratação não estava prevista a princípio ali, tá? E ela teria que republicar o plano. Aí no PNCP fica como se ele tivesse uma atualização do Uma plano. atualização Tá? do plano. Esses planos têm que ir para o PNCP. Tem que ser publicados lá. Os processos licitatórios em si, os procedimentos também vão para o PNCP? Tem que os avisos dos editais e os extratos do contrato ou outro instrumento equivalente. Tem que estar no PNCP. O instrumento de transparência fica sendo no PNCP, André? Ou teve alguma mudança em relação ao 866? Eu me recordo, 866, você tinha que fazer uma publicação em jornal, fazer uma publicação, cara, botar no mural lá da prefeitura, faz em todo lugar. Tu falou porque toda vez que chega esse tópico, eu entro nessa polêmica aqui, que eu acho desnecessária, mas eu sempre falo que não tem como. Quando o projeto de lei estava tramitando, né, e eu achei muito interessante, que foi a criação do PNCP, que era o Portal Nacional de Contratações Públicas. E pensaram o seguinte, pô, hoje em dia tem meio mundo de locais onde a gente tem que publicar o nosso aviso de edital, tem que dar transparência dos nossos atos, né? Vocês são empresas aí, vocês querem buscar, eu vou participar de uma licitação. Aí tu vai ter que ir lá no portal da transparência daquele município, ou no Diário Oficial, ou no jornal, né? E aí, sei lá, vou te dar um exemplo, da Assembleia, tu tinha que ir lá no portal da Assembleia. Aí, Prefeitura de São Luís, tu tinha que ir lá no portal da Prefeitura de São Luís. Aí agora criaram, não, todas as licitações publica aqui só no PNCP, que é um local de consolidação, ele é um hub de recebimento de informações. Só que aí, cara, às vezes o legislador ele gosta de dificultar a nossa vida, não sei porquê, mas aí mantiveram ainda a necessidade de publicar no portal da transparência e também em jornal de grande circulação. Não me pergunte o porquê, que eu não vou responder. A gente até sabe, né? Mas vamos deixar quieto. Mas não tem sentido, cara. Publicar hoje aviso de lição em jornal não faz mais sentido nenhum. Nem olha. Nem tem mais jornal, às vezes, impresso, né? Tipo assim, não sei porquê. Mas ainda exige. Então, o que era para ser uma simplicidade, uma coisa mais simplificada, acabou se tornando mais um meio onde eu tenho que publicar. Então, eu tenho mais um trabalho num processo, né? Publicar no Diário Oficial, no meu portal de transparência, informar para o Tribunal de Contas, né, aqui do Maranhão tem o SINC, e aí o PNCP também. André, eu vou pegar aqui o exemplo do Tribunal de Contas do Maranhão, porque é onde você atua. Como o tribunal tem se adaptado a essa nova realidade do processo de licitação? Existe já um olhar diferente, sem aquele formalismo da 866? Os auditores eles já estão trabalhando nessa nova perspectiva da lei. O que tu pode nos passar um parecer, se for possível, sobre isso? Não, sim, claro. Eu não tenho muita vivência junto a responder junto aos tribunais, né? Tem escritório de advocacia especializado só nisso, né? A nossa empresa de treinamento, a gente organizou um curso em company para o TCE daqui, do Maranhão, né? Para os auditores, nessa parte de governança das contratações. A ideia que eu tive por vivenciar, né? Nós está proporcionando. A gente trouxe um dos professores mais renomados do país, que é o professor Paulo Alves, no que concerne a governança das contratações. Eles estão tendo, claro que não como municípios, eles também estão se adaptando a essas mudanças. Para contratar, né? Para contratar, não, e para saber como eles vão ver o que os municípios estão sabendo. Entendi. Mas, claro, que uma estrutura do Tribunal de Contas é bem maior. Eles estão já se preparando para conseguir atender bem esse olhar específico. Interessante. Então, vocês fizeram um processo de capacitação com eles, né? Foi para os auditores. Os auditores, para ter esse olhar específico. Bacana, legal. Mas eles querem primeiro entender, né? Ajeitar a casa, deixar a casa bonitinha, redondinha, para começar a cobrar, né? Entendi. André, nós estamos chegando ao fim aqui. Eu já estou tomando aqui seu tempo demais. Não, né? Ali a nossa equipe está só olhando aí, me falando, para a gente poder encaminhar, assim, eu queria ver qual é a tua visão, assim, pela experiência que vocês têm no mercado, pelo esse processo de trabalho e capacitação dos servidores públicos. No cenário atual, é um cenário positivo para frente, né, em relação a esses processos de contratação? Nós estamos evoluindo, estamos caminhando bem, ou tu acha que vai precisar em algum momento a gente fazer uma mudança novamente para uma adaptação? O que é que tu acha desse cenário aí? Vamos lá, eu vejo com otimismo o nosso cenário atual, considerando que existe a possibilidade agora, muito das novidades que a lei vai trazendo, né? Às vezes vai muito da interpretação doutrinária que vão dando a partir de determinadas situações, né?
E os órgãos de controle, nesse primeiro momento, eles vão pegar tudo que eles já tinham ali de doutrina consolidada, né, de jurisprudência deles, mas eu acredito que eles vão começar a ter também uma mudança da ótica considerando os processos da nova lei, onde a gente falou no primeiro momento que a gente quer um maior consequencialismo ali dos atos, que a gente quer o atingimento das políticas públicas, né? O TCU já é muito, tem um corpo técnico assim, muito específico, muito qualificado mesmo, e se a gente pega aqueles acordos, hoje eles estão muito nessa linha, mas é de recomendação, de faça isso, fala mais de instrução do que punição. Do que de punição, né? Nesse período de transição, eu acredito que os órgãos são um pouco mais flexíveis, tá? E eu vejo otimismo porque a lei traz instrumentos, acredito que a partir do momento que a gente começar a entender o básico, e o pessoal está fazendo o básico mesmo porque a gente está no ano também bem peculiar, que é ano de eleição, e a máquina não pode parar, o pessoal tá o quê? Vamos rodar a máquina pública, fazer o feijãozinho com arroz aqui, que é o que já estava muito acostumado ali aos moldes da 866. Passado esse primeiro momento, a gente vai conseguir evoluir um pouco mais. Já tem gente falando em marketplace de compras públicas, né? Considerando o credenciamento ser em formato eletrônico, tá? Com a pré-qualificação. Que a lei dá essa possibilidade de se criar um marketplace para as compras públicas. E aí a gente conseguiria sair de um procedimento ali muito burocrático para uma coisa mais simplificada e mais próxima ali da realidade. Da nossa realidade. Sim. Que hoje hoje eu tinha um estudo que eu passava 120 dias para alguém ter necessidade para chegar a um produto. Você precisa de uma caneta. Alguém vai solicitar e até esse produto chegar, o procedimento demora 120 dias. 120 dias. Não é minimamente razoável no mundo que a gente vive hoje, onde a gente pede aqui, hoje com o Mercado Livre, tu pega uma coisa em 2, 3 dias. 3 dias está na sua casa. Tá? Então não é razoável. Então eu acredito que a gente está no primeiro momento fazendo as coisas acontecerem, mas existe mecanismo para que a gente possa dar um salto muito grande no melhoramento das compras públicas. Legal. Bacana. Tu tocou num ponto rapidinho, eu vou tomar teu tempo mais um minuto, mesmo a turma brigando. Fica à vontade. Ano eleitoral, eu sei que tem legislação específica para essa questão jurídica de contratação. Os processos continuam os mesmos. Há uma preocupação que a turma que trabalha com processo de contratação tem que ter específico em relação ao procedimento? Não, continua do mesmo jeito não, que tá. Salvo engano, não é muito minha expertise essa parte de eleitoral, mas não pode ter, acho que já acabou, foi o prazo, acho que até 15 de julho, ou foi 5 de julho, não me lembro agora, tá com uns 15 dias, 10 dias. O prazo para recebimento de transferências da União. Sim. Aí também não pode ter assim nada de caráter de cunho político, né? Mas em relação aos processos, continua normal, sem nenhum tipo de alteração. Tem gente que interpreta que não pode mais fazer nenhum tipo de compra. Falei, aí mata o município, né? Aí mata o órgão. Tá faltando medicamento, eu não vou poder fazer uma licitação para comprar medicamento, não vai ter merenda, não tem sentido, né? Não pode ter cunho político. Eu entregar agora uma escola e tá lá batendo foto, tá? Bacana. É nesse sentido. Entendi. Interessante, André, meu irmão, vou agradecer a tua disponibilidade. No momento que a gente falou com o André aqui, que aqui entrou em contato, de prontidão já deu ok para vir participar com a gente. É um projeto que a gente tem para tentar levar informação mesmo, ajudar a galera que está lá nos municípios, na ponta, a levar um pouco de informação, porque, como eu te falei, um dos nossos pilares de atuação é apostar na potencialização da gestão pública através do conhecimento. Então, onde tiver uma ação de capacitação e de preparação, né, técnica dos servidores públicos dos municípios do Brasil como um todo, a gente quer se fazer presente porque a gente aposta nesse caminho. Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo que foi nos dados. É um tema novo, né? Por isso que ele se torna ainda mais importante. E é mais importante ainda porque é estratégico, porque não existe município sem um processo de contratação. Como é que o município roda sem poder comprar um remédio, sem poder comprar uma merenda escolar, enfim, tudo gira em torno da contratação. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Se você quiser mandar uma mensagem aqui para os nossos espectadores aí, o Instagram, a empresa, fica à vontade. O espaço é seu. Tranquilo. Só agradecer, né? Como eu falo, quando a gente que trabalha na área de licitação e eu que sou professor, e eu já gosto de falar e falo rápido por natureza. Se deixar, a gente falava aqui o dia todo, que não era problema. A gente faz porque gosta, né? E para mim é sempre uma satisfação poder falar desse tema, que eu vejo ele de suma importância, não só para os gestores, mas até para a população como um todo, né? Porque se o pessoal entendesse um pouquinho mais, conseguiria cobrar ali melhor o seu político, cobrar melhor o seu gestor, e eu acredito que a
a vida de todo mundo acabaria melhorando um pouquinho mais, né? Eu sempre penso que a capacitação, quando a gente leva, a gente busca, não é o treinamento em si, não é passar aquela mensagem, não é passar o procedimento correto. Além disso, é que ele absorva aquele conhecimento e a finalidade pública seja atingida da melhor forma possível, né? Então, a mensagem que a gente queria deixar no final é essa. Agradecimento, espero que essa parceria aí, o que precisar da gente aí, pode contar. O que precisar também da DTR, a gente vai estar à disposição. Quiser deixar seus contatos, seu Instagram, o da empresa, fica à vontade. É o Pregoeiro do Povo, né? Olha aí, Pregoeiro do Povo. Aí é bom que é fácil, não esquece não. É mais fácil de lembrar, De né? lembrar, Às vezes tá aqui, qual é o teu Instagram? Pregoeiro do Povo, ninguém esquece, né? E o da nossa empresa de treinamento é SLA Negócios. Pronto. Tá? Então segue aí, galera. Pregoeiro do Povo lá no Instagram, tudo de licitações, SLA Negócios, com uma parceira que, com certeza, nós vamos ter por muito tempo fazendo treinamento e capacitação, que realizou o encontro... Enacomp, Encontro Nacional de Compras Públicas. Vamos ter esse próximo ano? Vamos. Ano que vem a gente trouxe esse ano a gente trouxe 2 ministros da DCU e foi estrutura de Sebrae, a gente teve uma feira de negócios ali. Bacana. Ano que vem a nossa ideia é ser ainda maior. Ainda maior. A DTR se coloca à disposição da SLA Negócios para apoiar esse evento, tá? Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente aí no Instagram, @DTR Software lá. Tudo voltado lá para o mundo da tecnologia. Me segue lá no Instagram, Herbert Salles. Segue todas as redes sociais da DTR. Um grande abraço. Dá um joinha aí no YouTube. Segue o nosso canal no YouTube para ajudar a gente aqui a fomentar mais ainda esse trabalho. E até o próximo episódio. Valeu.